Meu Deus, meu ouvido tá zunindo ainda da festa de ontem. Meu Jesus. Até a música. Meu Deus. Tá horrível. Aí vocês lembram que eu falei do filho do dono dessa casa que tava pra se casar? Então, o nome dele é Alfonso. E ele está pra se casar com a sua esposa... Ei, zoada! Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de quase um ano aí, digamos assim, de pausa nesse projeto da gente das Sextas Fantásticas, resolvi voltar então com os vídeos, eu não parei. Eu sei que tinha uma quantidade de pessoas razoável que acabava assistindo esses vídeos e que gostava muito. E se você é novo aqui no canal e não conhece esse projeto, basicamente eu peguei esse livro aqui ano passado para fazer vídeos sexta-feira sim, sexta-feira não, sobre os contos fantásticos, né? O livro é o Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos pelo Ítalo Calvino. Eu já li, eu acho que agora 9 contos, contando com esse, e vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. E o conto da vez é o A Vênus de Ille, né, de 1837, escrito pelo francês, se eu não me engano, Prosper Mérimée. Eu acho que é assim. E assim, esse conto, ele destoa bastante dos outros que eu tinha lido até então também, porque ele vai se ater, o autor, na construção de um terror muito mais voltado para o objeto. Não é um medo de um espírito, não é um medo causado por algo externo, é de um objeto e uma questão mais histórica, digamos assim. Como em todos os vídeos desse projeto, como eu estou falando sobre um conto, obviamente eu vou falar o final, então caso alguém tenha interesse em ainda ler esse conto, antes de chegar no final do vídeo, vocês podem estar tranquilos que eu vou dizer pra vocês, para não saber o que acontece, mas se você já leu ou tem curiosidade, fique até o final. Bom, o que acontece? Esse conto aqui vai se passar numa cidadezinha ali do interior da França. Aliás, o personagem passa por algumas cidades porque ele é um arqueólogo francês. E ele acaba chegando nessa cidade, na cidade de Ille, e ele descobre através de meio que um contratante que tem essa estátua que está fazendo todo um alvoroço ali na cidade. Todo mundo tem uma história para contar. E ele vai então, a mando desse contratante, digamos assim, para casa de uma família típica europeia. Então a mãe mais velha, o pai também, e o filho que está ali prestes a casar. Ele vai para essa casa e no primeiro dia que ele chega lá, ele já tem uma surpresa muito grande, é saber que essa estátua, na verdade, foi desenterrada. E quando ela foi desenterrada, uma das pessoas que estavam ajudando morreu, né? O rapaz que estava ajudando a desenterrar. E aí já ficava aquela pulga atrás da orelha, mas tudo bem. Chegando na casa dessa família, o pai deles, que eu não vou me atrever a falar o nome dele, eu vou deixar aqui escrito na tela. Ele simplesmente está muito afoito, muito eufórico, ele quer contar para o narrador como é essa estátua, né? Porque ela fica ali muito próxima à casa deles, meio que quase no quintal, perto de uma cerca e de uma árvore. Então ele fica muito naquela agonia, mas aí a mãe, né, dessa casa fala assim, não, deixa ele quieto um pouco, né, o arqueólogo, e amanhã a gente conversa sobre isso. Nosso arqueólogo, ele não consegue dormir na primeira noite ali porque, enfim, ele fica muito incomodado com o clima, com o local, e aí ele acaba se levantando para tentar, né, fazer alguma coisa para ver se o sono vem. E ele olha para a janela e lá fora, perto da casa deles, tem essa bendita estátua. E ele percebe que 2 homens, provavelmente, enfim, bêbados, estão vindo de algum lugar e eles começam a tirar onda com a estátua. E um deles até joga uma pedra e a pedra acaba voltando para ele com muita força. E aí eles ficam muito chocados, saem correndo. O nosso arqueólogo, ele acha que ele é engraçado, mas ao mesmo tempo acha estranho, porque ele teve quase a impressão de ter visto uma certa expressão de satisfação por parte da estátua. Bom, finalmente ele consegue dormir, e aí no outro dia o pai dessa família acaba acordando ele muito cedo, 8 da manhã, ele já está de pé, e ele está falando que agora é o momento certo deles olhar e tentar entender um pouco mais sobre a história dessa estátua. Chegando lá, o nosso arqueólogo percebe que ela não é uma estátua comum, na verdade ela tem inscrições feitas em toda a sua superfície que ninguém tinha percebido de primeira e que ele consegue meio que identificar sendo oriunda de uma cidadezinha que não fica tão longe ali, né? A cidade de Ille, na verdade, antes de ser romana, ela pertencia, aliás, a estátua, ela vinha de uma cidade que antes de ser do Império Romano, ela pertencia a um império meio que fenício, se eu não me engano. Então tem toda uma história toda uma parte mais histórica por trás desse objeto, né, dessa estátua, que deixa as pessoas com um pulga atrás da orelha, e ninguém sabe por quê. Bom, e aqui na página 250 a gente tem então a descrição correta, né, completa dessa estátua. Todas as feições estavam levemente contraídas, os olhos meio oblíquos, a boca alteada nos cantos, as narinas um pouquinho inchadas, porém, nesse rosto de inacreditável beleza, liam-se desdém, ironia, crueldade. No fundo, quanto mais se olhava para essa estátua admirável, mais se tinha a penosa sensação de que uma beleza tão maravilhosa
pudesse se aliar à ausência total de sensibilidade. Então assim, os personagens estão de frente para aquela estátua, que eles têm a leve impressão de que ela tem sim uma coisa meio Mona Lisa, sabe? De que pessoas acham que ela está olhando para você em todas as direções. Então assim, isso vai gerando uma atmosfera mais pesada, tanto pro nosso arqueólogo, quanto pro pai dessa família que já está acostumado há muito tempo. E vocês lembram que eu tinha falado que o filho dessa família estava para se casar, o Alfonso? Então, no dia seguinte dessa expedição, digamos assim, através dessa estátua, chega o grande dia do casamento. E era tradição da Europa, aliás, até hoje ainda acontece em alguns países, das festas de casamento durarem assim, alguns dias e outras o dia inteiro. Então assim, tem partes que é dividida. Nesse casamento específico, antes do casamento, da festa em si, teve um jogo ali que a gente não fica sabendo qual é o jogo exatamente, mas envolve taco. Então, eu não sei se chegaria a ser um beisebol ou se é outro esporte usando um taco, enfim. Mas aí o Alfonso está lá jogando e ele está com a aliança, obviamente, no dedo, porque ele está para se casar com a sua esposa. E aí ele não está conseguindo jogar direito de jeito nenhum. As pessoas que estão jogando contra até zombam dele. E aí ele diz que está sendo um péssimo atacante, digamos assim, porque a aliança está atrapalhando. E assim, o jogo acontece ali próximo à casa, então ele meio que aproveita essa presença da estátua, tira a aliança, coloca no dedo dela, né, da estátua, para meio que ficar livre para poder jogar. E a partir desse momento que ele começa a se sair muito bem nesse jogo, então assim, a história muda completamente de figura. E até as pessoas que estavam jogando contra percebem essa diferença completamente notável e ficam puto com ele, né? Ficam completamente indignadas de como assim eles viraram o jogo, enfim. E o clima vai ficando mais pesado consequentemente. Quando chega a noite, na festa de casamento, que é um dos grandes, assim, é um dos clímax, digamos, da história, porque ali você muda que o nosso Alfonso, ele esquece a aliança no dedo da estátua. E ele percebe que ele muda completamente de figura. Quando a esposa dele chega para falar com ele, né, na festa de casamento, ele é completamente um escroto, ele é ignorante, xinga ela. E todo mundo obviamente fica aterrorizado, né, horrorizado com aquilo. As pessoas percebem que alguma coisa estranha aconteceu e o arqueólogo se toca que pode ter sido a estátua. E aí, obviamente, que o Alfonso vai correndo até a estátua, tentar tirar essa aliança, e eu não vou dizer se ele consegue tirar ou não. E assim, talvez tenha literalmente um dedo da estátua nessa história toda, porque o Alfonso, como filho do cara que era totalmente entusiasta de objetos e artefatos, ele nunca ligou muito pra isso. Então ele meio que tratava com desdém toda essa áurea, né, que envolvia essa estátua. Quando chega na noite, aliás de madrugada, o arqueólogo vai para sua cama, ele vai tentar dormir, só que desde o início, mais uma vez, ele não consegue pegar no sono. E ele escuta uns barulhos do lado de fora. Aquilo vai aumentando e ao longo do tempo, das horas, ele escuta um barulho agora dentro da casa. Barulhos de pessoas correndo, barulho de madeira, porque o chão era de madeira. Então ele começa a se incomodar com aquilo e ele resolve simplesmente levantar a poeira, se levantar e tentar enxergar, né, tentar ver o que está acontecendo. E aí ele começa a ir em direção ao quarto dos noivos, né? E quando ele chega lá e ele abre a porta, o que ele vê? Bom, se você não se incomoda com spoiler, pode continuar vendo esse vídeo, mas se você tem interesse em ler nesse conto, pode parar por aqui e voltar depois que ler, porque eu vou contar o final agora. Bom, o tempo já está amanhecendo e quando ele abre a porta do quarto, o que é que ele vê? Exatamente, ele vê o Alfonso completamente morto, duro, caído no chão e a sua esposa tendo ataques de convulsões muito fortes. O dia já está amanhecendo, então a gente percebe que alguma coisa completamente errada, esse assassinato mesmo, aconteceu durante toda a madrugada, né? E a gente não sabe como foi que, até as últimas páginas, que a esposa dele teve esses ataques de convulsão, e aí a gente fica sabendo depois que, na verdade, de uma forma completamente, sabe, fora da caixinha da realidade, a estátua conseguiu sair do local onde ela estava, subir até o quarto dele e, obviamente, tentar estrangulá-lo. Depois, as pessoas tentam investigar para ver o que realmente aconteceu, porque a esposa, né, do Alfonso, ela conta depois das investigações que ela viu sim uma estátua completamente verde, modificada, com ódio mesmo nos olhos, entrando no quarto dele de madrugada e assassinando o seu marido. E assim, ela ficou completamente traumatizada com aquilo. Ela diz, né, aqui o narrador fala como ela sentiu todas as aflições, sentindo a cama mexer com muita força enquanto o assassinato ia rolando. E assim, depois daquele momento totalmente traumático para o arqueólogo, ele sai dali completamente atônito, chama os pais
né? E aí começa todo esse burburinho e aí que meio que finaliza. Um tempo depois, o pai dessa família chega a falecer e a mãe, que desde o início abominava essa estátua, meio que tenta se desfazer dela e manda para uma igreja, né? Transformar aquele material todo ali muito resistente em sino. E então levam esse sino para uma igreja mais próxima ali. O conto, ele na verdade traz um medo, o narrador ele cria uma ambientação que você vai ficando preso àquilo. E você vai tentando entender como é que as pessoas não percebiam que essa estátua era muito estranha. E assim, pra mim, o mais legal desse conto é perceber a descaracterização e a caracterização da estátua ao longo de toda a narrativa. Porque ela muda também. Você percebe que quando alguma coisa acontece com o personagem, isso afeta a estátua diretamente. Então você vê ela esboçando um sorriso, ficando mais séria, sabe? Enfim, o próximo MBRB, né, o autor do conto, ele sabe muito bem como construir essa narrativa em cima de um objeto que, enfim, eu acho que nem todos os autores conseguem. E obviamente que o arqueólogo sai dali, ele volta pra França, né, e acredito que ele nunca mais tenha voltado pra ilha. Bom, então é assim que termina esse conto. Eu gostei bastante. E o próximo, já dando um spoiler aqui pra vocês, o próximo é o Fantasma e o Consertador de Ossos, do Joseph Sheridan Le Fanu. Então é isso. Se você ainda não conhece essa série aqui no canal, vou deixar aqui embaixo uma playlist completa pra você ver os outros vídeos. Enfim, me diz aqui nos comentários o que é que vocês acharam, porque eu gostei muito. E é isso. Meu Deus, eu tô morrendo de calor. Essa luz é muito forte. Ai, meu Deus. Não, vamos comprar softbox. Vamos colocar, vamos investir. Olha só, que morrendo de calor.